O Oklahoma City Thunder tem a melhor defesa da história da NBA? É isso que a gente vai falar aqui hoje nessa análise do Guizão. Sejam bem-vindos ao Papo DR, o seu canal de basquete. Lembrando que temos as nossas playlists, o Papo DR, que é o nosso podcast diário, e a nossa análise do Guizão, onde tem bastante coisa, principalmente aqui desses playoffs da NBA. Tá? Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve aqui, ativa as notificações, deixa seu like e dá aquela hypada no vídeo para chegar para a galera do basquete que curte muito esse tipo de conteúdo. Vamos falar um pouquinho sobre como funciona essa defesa e por que essa está sendo considerada por muitos analistas americanos a melhor defesa da história da NBA. Eu acho que a gente tem que falar um pouco de números, falar um pouco das características dos jogadores, né? E mostrar aqui também um pouquinho de algumas jogadas, de como eles conseguem sufocar os adversários e faz disso, né, a melhor defesa da liga esse ano, mas também coloca eles como favoritos ao título, inclusive independente de quem seja o adversário nas finais da NBA. Começando aqui um pouquinho com a diferença de pontos, né, que essa defesa faz com que eles consigam abrir dos adversários, né? Eles têm uma diferença aí nesses playoffs de vitórias de 24,6 pontos de média, ou seja, diferença média das vitórias que eles têm tido nesses jogos, né? Seria a maior da história, fica aí atrás, à frente do Jazz de 96 com 20,7 pontos, o Milwaukee Bucks lá de 71 com 18,9 pontos de diferença. E eles têm também a melhor diferença de pontos jogando em casa, né? 24,6 também é essa a diferença, que é a mesma, não muda muito aí, né? Eles vêm realmente sufocando os adversários. Outro ponto importante aqui é a diferença de bolas roubadas em relação aos adversários. A maior diferença que um time teve de roubadas de bola em relação a seus adversários até hoje, né, é o Toronto Raptors lá de 2019, que foram campeões, tiveram uma diferença aí de 79 bolas roubadas a mais que seus adversários e foram campeões. Antes de chegar na final, né, ou seja, até a final de conferência, esse time de Oklahoma já tem 100 bolas a mais roubadas que seus adversários, né? Então, assim, pode fazer uma diferença ainda maior, pode colocar o dobro, inclusive, do que seria o segundo colocado aqui, o time do Toronto Raptors lá de 2019, com Kawhi, com Siakam, com Anunoby, né? Nomes que estão aí na disputa ainda. Vamos puxar aqui para as estatísticas mais tradicionais, né? O time de Oklahoma, nos playoffs desse ano aqui, lidera a liga em eficiência defensiva, lembra que aqueles pontos por 100 postes sofridos. Lidera em roubos por jogo, lidera em pontos que vieram de erros dos adversários, é o quarto em tocos e é o primeiro também em pontos de contra-ataque do adversário, ou seja, o balanço defensivo. Como que eles conseguem ter essa liderança em todas essas questões? Primeiro de tudo, muita pressão na bola e ter os jogadores que têm condição de sustentar em 1 contra 1. Segundo ponto é que não tem um ponto fraco na defesa nessa questão de jogador, né? Vamos colocar um alvo em determinado jogador e atacar aquele jogador. Então você tem ali, só nesse ano, você tem 2 jogadores que foram All Defensive Team, que é o Lu Dort e o Jalen Williams. Você tem o Shea, que tem 1,7 roubos de bola por jogo na temporada regular, né? Então isso, estou falando do melhor jogador do time, que fica ofuscado esse lado defensivo, porque tem outros jogadores defensivos tão bons quanto. O Hartenstein não tem números grandes, mas ele é um cara extremamente forte e físico. O Chet Holmgren dá quase 2 tocos por jogo aí também, então é um cara que protege muito bem o aro. Isso são os 5 titulares. Aí você tem os jogadores que vêm do banco, como por exemplo o Caruso e o Cason Wallace, que colocam muita pressão na bola. Aliás, Caruso já foi 2 vezes All Defensive Team, né? E nós vamos até ter um ponto especial para falar do Caruso aqui, né? E você tem também um Jalen Williams, que é um cara grande que foi utilizado muito na série contra Denver para colocar mais o físico ali contra o Nikola Jokic. Então você tem 8 jogadores extremamente efetivos defensivamente, que podem fazer o quê? Colocar muita pressão na bola. E por que é importante colocar pressão na bola?
Porque você força com que o jogador adversário tenha que jogar num contra um. E aí é onde a defesa coletiva aparece. A defesa está sempre fechando muito bem esse garrafão. Durante a temporada regular foi o time que menos tomou pontos em garrafão de toda a liga. Exatamente por isso, porque eles fecham muito bem esse garrafão e tem muita pressão na bola, forçando muitos erros. Então nós vamos começar vendo aqui um pouquinho de como funciona essa pressão na bola, de como eles, a estratégia defensiva, por exemplo, contra o Minnesota era tentar tirar a bola da mão do Anthony Edwards, melhor jogador do time, ou como eles pressionaram o Anthony Edwards. É isso que a gente vai ver agora. Vamos começar falando aqui da defesa do Lu Dort para cima do Anthony Edwards. Quando ele recebe essa bola aqui, você vê que ele vai estar num isolation. Está num isolation aqui pro Anthony Edwards jogar. E como o Lu Dort consegue colocar pressão na bola. Por quê? Porque olha só como está pronto aqui o Aaron Wiggins para já ir numa posição de ajuda e fechar muito esse garrafão. Então, permite que o Lu Dort seja ainda mais agressivo. Olha, no momento que tem um arremesso aqui, o Lu Dort está contestando muito bem, muito próximo, sem invadir o espaço do Anthony Edwards, e a gente vê 4 jogadores do Oklahoma City Thunder dentro do garrafão, fechando esse garrafão. Lembra que eu falava para vocês como eles fecham muito bem? Arremesso errado, completamente fora. Aqui desse ângulo dá pra gente ver melhor essa pressão. Olha como ele contesta muito bem. O Anthony Edwards acerta a quina da tabela. Aqui outra situação que a gente vai ver o quê? Eles querem tirar a bola da mão do Anthony Edwards, que nem chega. Então tem o Lu Dort já fazendo um trabalho muito grande, negando o lado que o Anthony Edwards quer sair. Vai ter 2 bloqueios para ele, mas o segundo bloqueio é o Shai que tá marcando o cara. Ele vai fazer aqui, ele vai já sair negando esse passe também. E ele vai continuar negando essa bola até que o Anthony Edwards canse. Aqui a gente vai ver, olha, como ele está negando alto, próximo aqui a meio da quadra. Tem todo um espaço aqui, mas a gente já vê o Lu Dort pronto caso o Anthony Edwards dê um backdoor aqui. E aí o que vai acontecer? Vão forçar mais um erro. Ou seja, muita pressão na bola, muita pressão no principal jogador. Aqui uma situação de contra-ataque. Lembra que eu falava que eles tomavam menos ponto de contra-ataque em toda a NBA nos playoffs? Tá aqui o porquê, Você tem um Chet Holmgren que vai lá e vai dar um toco no Julius Randle nessa situação de contra-ataque. E aqui de novo, o Julius Randle vai cair no poste baixo contra o Jalen Williams numa vantagem de tamanho. Beleza, tá ótimo? Olha só como tem 3 jogadores do Oklahoma City Thunder esperando, fechando esse garrafão. O espaçamento do Minnesota tá horroroso aqui, beleza? Mas tudo bem, não importa. O que a gente vai ver é como trabalhar bem de novo e mais um toco do Chet Holmgren para cima do Julius Randle. Então a gente vê que é um trabalho coletivo que permite a pressão na bola. E aí tem os casos especiais, que é, por exemplo, que eu quero falar aqui do Caruso. A gente viu ele fazer um trabalho espetacular durante toda esses playoffs. E ele continua fazendo, ele contagia os companheiros da maneira como ele não desiste de bola nenhuma, Então você vai falar, cara, é o mais veterano do time. Se você vê o mais veterano do time fazendo todo esse sacrifício, você não vai fazer também? Lógico que vai. Se liga nesses lances aqui. Começando aqui com essa volta para a defesa, de novo, muito bem fechado. E aí a gente vai ver aqui, o Caruso tá com o Naz Reid, um homem grande. E aí tem um ataque do Julius Randle para cima do companheiro dele, mas olha, ele tá pronto para fazer ajuda, mesmo ele sendo o cara mais próximo ali, ele tem essa reatividade, E aí, claro, ele vai conseguir um roubo de bola, contra-ataque para sofrer essa falta. É importante a gente ver a reatividade, como ele tá sempre com os pés muito bem movimentando. Aqui, ó, situação de contra-ataque de novo. Primeiro embate aqui, ele para o Jamal Murray, Na série contra Denver ainda, ele vai parar o Jamal Murray. Depois a gente vai ver como ele não para de correr em nenhum momento. Ele veio aqui, ele estava pronto para fazer essa ajuda já no Michael Porter Jr. Ele viu que o Shai já estava no Michael Porter Jr., ele continua correndo, ele continua com o seu movimento, ele não para. Você vê que o Christian Braun está pronto para arremessar, ele faz o Christian Braun hesitar e aí sim, pressão na bola até o Christian Braun, ele está ajudado das linhas lateral e de fundo, Então ele faz com que o Christian Braun cometa um erro. Aqui ele está numa situação em que está marcando um pivô. Então tem a concentração do jogador também, Então estou marcando um pivô, qual que é o trabalho que eu tenho que fazer aqui? Aqui é uma ajuda que eu vou fazer? Então beleza. Só que eu vou sair ajuda nas minhas características, onde eu sou mais agressivo, que é o quê? Vou atacar a bola. Ele é premiado com mais um roubo de bola. E aí agora ele é até generoso ao extremo, passando a bola para o Shai Gilgeous-Alexander. E tem mais um lance aqui de novo, ó, como ele
situação de contra-ataque, como ele está sempre reativo, como ele está sempre se movimentando sem desistir em momento nenhum da bola. Então aqui tem uma troca com o Jalen Williams, ele vai ficar com o Julius Randle um pouquinho atrasado, mas ele vai continuar correndo, né? E aí o que acontece? Numa situação aqui em que o Julius Randle está numa dificuldade, ele tem essa leitura, ele vai lá colocar pressão na bola para provocar mais um erro do Julius Randle no jogo. As grandes defesas são formadas por soma de detalhes. Esses detalhes que a gente viu, pressão na bola, proteção de aro, volta para a defesa com balanço defensivo, mãos e pés muito reativos de todos os seus jogadores. É exatamente isso que a gente vê nesse time de Oklahoma. E é essa defesa que dá confiança para eles atacarem de forma tranquila. Eu não tenho a pressão de ter que meter uma bola porque eu sei que a minha defesa me garante lá atrás. Agora, para a gente ampliar esse debate de melhor defesa da história, primeiro de tudo, eles precisam conquistar o título. Então já aproveita, já comenta aqui pra mim e fala se você acha que Oklahoma conquista o título ou não dessa temporada aqui. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.